fazer? Você pode pensar isso. Isso foi justo com todas as outras pessoas que estavam esperando? Bem, não era eu quem estava dirigindo a companhia de navios, a Alcoa. Eu estava aplicando o princípio de Deus. Eu não me importaria se 1 milhão de pessoas estivessem na lista. Eu passaria mais de 1 milhão. Isso não é algo que eu tenho que considerar. Estou simplesmente aplicando a lei de Deus. Quando você desejar, acredite que você já tem o que deseja e você o receberá, como me foi dito no 11º capítulo do livro de Marcos, no versículo 29. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Bem, eu fiz o que as Escrituras disseram que eu deveria fazer, acreditar que eu tinha recebido e agir sobre essa crença. Então, eu agi sobre ela. O que eu faria se ela fosse verdade? Eu subiria a rampa do navio? Naquela época, em 1945, não tínhamos um porto com uma boa profundidade em Barbados. Temos um agora. Assim, então, naquela época, era preciso embarcar em um barco pequeno para então seguir para o navio. Então eu fiz exatamente o que eu teria que fazer se eu fosse subir a bordo do navio. E foi isso que aconteceu no dia em que eu parti. Primeiro eu embarquei no barco pequeno e então, quando chegamos ao navio, estranhamente, o meu irmão Victor subiu com a minha filhinha em seus braços, o primeiro a sair. E então, depois foi a minha esposa e depois a minha irmã, na mesma ordem que eu tinha imaginado. E não me importaria se essa ordem estivesse diferente ou não, mas aconteceu exatamente na ordem que eu imaginei. Então, eu te digo, eu o encontrei. Quem? Encontrou quem? Eu encontrei o Senhor Jesus Cristo. Sério? Você conseguiu isso? Como que ele se parece? Bem, ele se parece comigo. Sério? Você o encontrou? Bem, não olhe para mim, porque quando você o encontrar, ele vai se parecer com você. Esse é o Senhor Jesus Cristo, assim como você. Não há outro Senhor Jesus Cristo. Ele realmente se tornou você, e você pode se tornar o Senhor Jesus Cristo. E quando você o encontra, ele é como você. Então, não se volte para ninguém neste mundo e diga, lá está ele, pois isso é mentira, ou aqui está ele. Isso também é uma mentira. Então, qualquer um lhe dizendo que Neville é o Senhor Jesus Cristo, o seu Jesus Cristo, negue. Negue completamente. Neville não é o Senhor Jesus Cristo, não para você. Mas eu encontrei o Senhor Jesus Cristo em mim como a minha maravilhosa imaginação humana. E eu compartilho com você o que encontrei. Um dia você vai encontrá-lo como sua maravilhosa imaginação humana. Então chegará o dia em que tudo que foi dito do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras, você experimentará na experiência, na primeira pessoa do singular, no presente do indicativo, tudo o que é dito sobre ele. Então você saberá quem é o Senhor Jesus Cristo. Então você saberá quem é o Pai, quem é Deus de verdade. Enquanto isso, teste-o. Faça o teste supremo. Eu te garanto, você o encontrará sem nunca falhar. Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Bem, agora comecemos com uma história. Em Gênesis 27 você encontra a história de 2 filhos que se apresentam diante de seu pai. O pai é Isaac, e Isaac está cego. Isaac teve 2 filhos. O primeiro é Esaú, que nasceu coberto de pelos, assim como toda criança nascida de uma mulher. O homem exterior, pois o pelo ou cabelo simboliza a coisa mais externa e objetiva do mundo. No homem, primeiro você toca o seu pelo, e então a sua pele, e então você chega à sua gordura, sua carne, e então você tem os ossos. Mas o pelo é a parte mais externa do homem. Então, ele está todo coberto de pelos. O próximo nasce sem pelos. Ele é Jacó. A palavra significa suplantar. O pai pediu por uma refeição. É por isso que eu sempre digo que em todo o vasto mundo, toda a vida, nada mais é do que o apaziguamento da fome. Então, o pai está com fome, e ele quer um veado devidamente preparado da maneira como ele mais gostava, e ele dá esse comando para o seu primeiro filho, Esaú. Esaú era um caçador.
Ele vai caçar o veado e o prepara para agradar seu pai. Jacó ouve o pedido de seu pai. Lembre-se, seu nome significa suplantar. Ouvindo o comando dado a seu irmão Esaú, ele mata uma cabra e a esfola, e coloca a pele dela sobre o seu corpo para enganar a seu pai para acreditar que ele é Esaú. Ele prepara a cabra e traz para o pai. E ele diz: Pai. E Isaque responde: Sim, meu filho. Então Isaque disse: Sou cego, meu filho. Eu não o posso ver. Aproxime-se para que eu possa senti-lo, para que eu possa tocá-lo. E coberto com a pele de cabra, ele se aproxima, e Isaque estende a mão e toca nele. Ele disse: Sabe, sua voz soa como a do seu irmão Jacó, mas eu te sinto como eu sinto o meu filho Esaú. E então ele lhe deu a bênção. E então, tendo sido dada a bênção, Jacó desaparece. Então seu filho Esaú chega com o veado, e ele disse: Quem é você? Ele disse: Eu sou seu filho Esaú? Bem, ele disse, deve ter sido seu irmão que veio, e eu pensei que ele fosse você, e eu lhe dei a bênção, e eu não posso revertê-la. Não posso voltar atrás. Eu o abençoei, e a bênção continua sendo dele. Então, agora, feche os seus olhos. Agora você é Isaque. Você não pode ver. Isaque está cego. Feche os olhos e você não poderá ver este ambiente. Agora, interiormente, você tem os 2 filhos. O quarto exterior é o seu Esaú. Você os despacha completamente e ambos vão caçar. Esaú chega depois, Jacó chega primeiro e ele apresenta os tons da realidade para seu pai. Seu pai é seu próprio maravilhoso Eu Sou. Bem, ele é Deus. O nome de Deus para sempre é Eu Sou. Então, o Eu Sou está esperando para sentir os tons da realidade daquilo que ele quer, e ele sente que lhe é real, é natural. Agora, ele sabe que essa coisa é subjetiva, então ele disse: Você soa como Jacó, mas aproxime-se, meu filho, para que eu possa senti-lo. E ele o sente como eu senti o corrimão do navio, como eu pude sentir o sal do mar levado pelo vento, como eu pude mentalmente ver a ilha, como eu pude sentir o navio balançando sobre os meus pés. Tudo isso foram os tons da realidade. Isto é, parece Esaú, parece real, e por isso estou dando uma realidade a este estado. Estou dando uma bênção a ele. Então eu abro os meus olhos e descubro que ainda estou sentado em uma cadeira no meu quarto de hotel. Bem, de repente Esaú retorna. Esaú era o lugar do qual eu saí. A sala em que eu estava sentado era o meu Esaú. Esse era o mundo objetivo. Ele volta, e eu digo: o que eu fiz? Entrei em um estado e o revesti de realidade. Eu lhe dei todos os tons de um mundo objetivo, e parecia tão real para mim que eu lhe dei a minha bênção para ele nascer. Agora que eu voltei, e sem nenhuma palavra dita, está me dizendo: você se enganou. Você foi enganado pelo meu irmão, o estado subjetivo chamado Jacó. E eu digo para mim mesmo, sabendo quem Deus realmente é, ele não pode retomar a sua bênção. Ele deu a Jacó o direito de nascer, o direito de se tornar objetivo, o direito de se tornar real. E em 24 horas aconteceu que ele nasceu. Ele era real. E então, 3 semanas depois, eu naveguei naquele navio e completei toda a viagem. Eu repeti este ato imaginário por várias vezes e nunca falhou. E aqueles que acreditarem e o colocarem à prova não poderão falhar. Eles não podem falhar. Este é o princípio das Escrituras. E então, você realmente vai lhe dar os tons da realidade? Você, antes de tudo, realmente acredita que o Deus que até então você via como um Deus externo a você, realmente existe dentro de você como sua maravilhosa imaginação humana? Se você acredita nisso, e não acha que eu estou blasfemando e nem pensa que eu sou amaldiçoado por assim ter falado, eu posso dizer a você com sinceridade que eu espero que, para o seu próprio bem, você acredite no que eu disse. Mas, de verdade e de coração, quer você acredite ou não,
Isso não me preocupa, porque chegará o dia em que você terá que acreditar, porque você vai experimentá-lo. O que eu quero, na verdade, é ao menos ajudá-lo a antecipar este dia. É por isso que eu estou aqui. Mas dizer que vou entrar na sua cabeça e fazer você acreditar, não. Eu só posso apelar para que você acredite nisso para o seu próprio bem, para que você pegue o que quiser e o transcenda através do uso desta lei. Não importa o que se tenha neste mundo, eu posso te dizer, ninguém está realmente satisfeito. Eu jantei bem esta noite, mas amanhã eu vou estar com fome. E a fome sempre existirá para o homem. Deus é a satisfação final da fome, mas isso ainda não se apresentou para a maioria. Ele nos diz no 8º capítulo de Amós, versículo 11: Eis que virão os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Porém, para a maioria dos homens, isto só acontecerá quando chegar o fim, pois o homem comum não está com fome da palavra de Deus. Ele é complacente. Ele dirá: eu já sou cristão? De que adianta dizer, eu sou cristão, eu vou à igreja, eu contribuo para a igreja, e achar que isso é tudo que ele precisa fazer como cristão? Pare por aí mesmo. Bem, a fome nunca é saciada, porque quando ele envia essa fome sobre o indivíduo, nada além de uma experiência de Deus pode satisfazer esta fome. Bem, até que ele envie a fome da qual ele se refere, todas as outras fomes podem ser satisfeitas, como a fome por segurança, a fome por um emprego melhor, a fome por um aumento de autoridade em sua posição atual, a fome por, seja pelo que você quiser. Toda fome pode ser saciada se você aplicar este princípio. Mas então chegará esse dia em que ele enviará outra fome sobre você, pois você é a terra sobre a qual ele fala. Não tem nada a ver com o mundo, com a fome no mundo, porque se há fome no mundo, é porque o mundo não sabe como satisfazê-la. Existe fome, mas esta não é a fome da qual ele fala. Ele diz que não é uma fome de pão, não é sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Então, eu estou lhe transmitindo a palavra de Deus conforme eu pessoalmente a experimentei. Então, hoje à noite, tente o mesmo. Feche os seus olhos para o óbvio. Este é Esaú. Mande-o sair para caçar. E então, torne-se auto-enganado. Em sua ausência, traga o segundo filho, que é o Senhor do céu, e o sinta nos tons da realidade. Sinta como se fosse real. Dê a ele toda a vivacidade sensorial e quando ele assumir os tons da realidade, abra os olhos. Então, Esaú volta da caçada, e então você diz a ele o que você fez. E ele reclama porque seu filho, o segundo homem, o enganou e o traiu pela segunda vez. Todos os dias você pode aplicar este princípio e se auto-enganar, mas isto funciona. Mas sempre se mantenha dentro do fundamento da regra de ouro, para que ninguém se machuque. Não me importa quem não conseguiu a passagem para o norte. Não me importa o que levou a mulher a não aceitar. Não me importa o que levou o passageiro de Nova York a cancelar a reserva. Eu não tenho do que falar, nem palavras para descrever. Eu simplesmente fiz o que fui chamado a fazer. Eu queria sair. Eu me vi amarrado, preso até outubro, no mínimo, deixando de cumprir os meus compromissos em Milwaukee. Eu não poderia fazer isso. Eu tive que pensar em uma saída, e foi o que eu fiz. Então, eu lhe digo, este princípio não falhará com você, pois nós somos o poder que o opera. Então, não mais se ajoelhe e reze para um Deus externo. Faça exatamente o que o grande William Lyons Phelps fez, e diga a todo o vasto mundo: querido, eu não estou falando com você. Estou me comunicando com o meu eu. E se eu der graças ao que me acontece, eu não dou a você. Dou ao ser dentro de mim. Louvor constante por este poder milagroso que está empregado dentro de mim. E você entra na consciência de ser constantemente grato por esse poder milagroso que se tornou você e que você pode se tornar ele.
E esse poder é o Senhor Jesus Cristo que está em você, e não há outro. Então, enquanto o mundo inteiro está esperando que ele retorne aparecendo em algum lugar determinado, assim como o grande pregador que também palestrou hoje, anteriormente disse, é iminente, ele está acima de nós. O fim está próximo e ele está vindo, e eu estarei aqui para cumprimentá-lo. Ele pode esperar por toda a eternidade e esperará em vão, pois quando ele vier, ele não virá de nenhum lugar externo. Quando ele vem de dentro de você, e você é ele. Então, este homem pode pregar a milhões de pessoas, mas ele ainda está apenas no jardim de infância. E o que você poderia esperar? Ele não pode dar-lhes mais do que leite. Mas com o tempo você vai ter que desmamar do leite e provar da carne, e então do verdadeiro significado do grande mistério da fé cristã. Porém, o mundo aceitou isso como uma pequena história que é contada e passada de geração em geração. Tudo bem, tudo certo, mas não se contente apenas em ouvir esta história. Aprenda a extrair o significado por detrás dela e espere que ele se desenvolva dentro de você. Enquanto isso, aplique o que você ouviu aqui hoje e talvez antes mesmo que eu deixe a cidade neste fim de semana, você possa ser capaz de me dizer que você alcançou aquilo que agora você está desejando nesta noite. Agora, voltemo-nos ao silêncio.